Eu estava na fila do banco quando meu marido mandou a mensagem. Era uma sexta-feira de tarde em São Paulo, aquela sexta caótica de fim de mês, e eu já estava exausta com as pernas doendo de tanto esperar de pé. A mensagem foi curta, do jeito que ele sempre manda quando não quer desenvolver o assunto. Minha mãe falou que passou aqui hoje cedo para te deixar um docinho. Deixou na portaria. Olhei para a tela por um momento, fechei o aplicativo, voltei para a fila. Minha sogra e seus docinhos. A última vez que ela tinha aparecido com surpresa foi um conjunto de toalhas de banho que ela comprou, porque as nossas eram muito velhas. Toalhas que eu tinha comprado há 2 anos e que estavam ótimas. Antes disso, ela tinha reorganizado minha despensa enquanto eu fui buscar minha filha na escola, colocando todas as coisas em lugares completamente diferentes e jogando fora uma lata de azeite que ela achou que tinha passado da validade. A lata estava na validade, mas discutir com minha sogra sobre azeite parecia uma batalha pequena demais para me desgastar. Hoje eu ia descobrir que eu tinha errado feio em não travar essa porta antes. Quando cheguei em casa, a portaria me entregou uma caixinha com brigadeiros embrulhados em papel celofane, doce. Eu agradeci, subi no elevador, abri a porta do apartamento, tudo parecia normal. A sala estava como deixei, a cozinha, a mesma. Joguei a bolsa no sofá, fui até o quarto beber água, e foi aí que eu vi. A porta do quarto de hóspedes estava diferente. Eu sei que parece detalhe bobo, mas eu convivo com aquela porta há 8 anos. Ela sempre fica meio encostada, nunca completamente fechada porque a maçaneta arranha. Dessa vez, estava fechada com cuidado, como alguém que tinha entrado e saído com intenção. Abri devagar. O quarto de hóspedes é pequeno, tem uma cama de solteiro, um guarda-roupa de 2 módulos que a gente usa para guardar as malas, e uma estante baixa no canto. Nessa estante ficavam as coisas que não tinham lugar fixo no apartamento, mas que não podiam ser jogadas fora. Álbuns de foto antigos, uma caixinha com bijuterias da minha avó e a caixa. A caixa de sapato forrada com papel contact florido que minha mãe usava para guardar as cartas que ela recebia e as receitas que ela anotava à mão. A caixa que a minha irmã me deu quando minha mãe faleceu, 4 anos atrás. A caixa que eu não conseguia abrir sem chorar, mas que também não conseguia deixar de ter perto de mim. A estante estava diferente. Os álbuns ainda estavam lá. A caixinha de bijuterias também. Mas a caixa de sapato da minha mãe tinha sumido. Fiquei parada na porta por um tempo que eu não sei quanto foi. Minha cabeça tentou encontrar outra explicação. Talvez Marcos tivesse mudado de lugar. Talvez eu mesma tivesse guardado em outro canto e esquecido. Procurei em cima do guarda-roupa, dentro das gavetas, atrás da cama. Não estava em lugar nenhum. Liguei para o meu marido. Ele atendeu no segundo toque. Marcos, você mexeu na caixa florida que fica na estante do quarto de hóspedes. Silêncio. Que caixa? A caixa da minha mãe, com as cartas dela e as receitas. Não, amor. Por quê? Sumiu? Eu respirei fundo. Sua mãe esteve aqui hoje. Outro silêncio, diferente do primeiro. Espera, ela não ia mexer nas suas coisas, Renata. Ele falou com uma certeza que me deu vontade de jogar o telefone pela janela, porque enquanto ele acreditava nisso, eu já sabia naquela hora com a frieza de quem conhece o padrão. Eu vou ligar para ela, eu disse, e desliguei antes que ele respondesse. Minha sogra atendeu animada, como sempre atende quando acha que a conversa vai ser boa. Renata, chegou os brigadeiros? Fiz de colher, do jeito que você gosta. Dona Conceição, eu disse com a voz mais neutra que consegui. A senhora entrou no apartamento hoje. Ah, entrei sim. Passei rapidinho só para deixar o docinho geladinho na sua geladeira, em vez de ficar na portaria esquentando. Você sabe que chocolate derrete. A senhora entrou no quarto de hóspedes. Uma pausa pequeníssima. Depois ela disse: é que eu fui dar uma arrumadinha lá, filha. Aquele quartinho estava tão cheio de coisa, parecia depósito. Meu coração caiu. O que a senhora fez com a caixa florida que estava na estante? Aquela caixona velha? Ela falou com uma leveza que me gelou. Ah, eu joguei fora, filha. Estava toda gasta, o papel descascando, e dentro só tinha papel velho, umas receitas rasuradas, cartas amareladas. Eu pensei que era coisa que você ia jogar fora mesmo. Coloquei no lixo do corredor.
Aquele lixo que o condomínio recolhe toda sexta-feira às 15h. Eu tinha chegado em casa às 18h. Eu não consegui responder. Simplesmente não consegui. Desliguei o telefone, desci de elevador, fui até o corredor do lixo do meu andar sabendo que não ia encontrar nada, mas precisando verificar com os próprios olhos. O coletor já tinha passado. O corredor estava vazio. Subi de volta. Sentei no chão da cozinha porque as pernas simplesmente pararam de me sustentar. Aquela caixa tinha as últimas 30 cartas que minha mãe tinha escrito para mim antes de ficar doente. Cartas de antes do celular virar o meio de comunicação de todo mundo, cartas que ela mandava quando eu fui morar em Campinas com 22 anos, quando ela ficava com saudade e pegava papel e caneta em vez de ligar, porque dizia que palavras escritas duram mais. Tinha o caderno de receitas dela com a letra miúda que ela usava para economizar papel, receitas que não existiam em lugar nenhum porque ela inventava as medidas na hora e só anotava depois de fazer. O bolo de laranja com especiarias que ela fazia todo aniversário meu. O quibe que era diferente do quibe de qualquer outro lugar do mundo. A farofa de Natal com toucinho e banana que eu nunca consegui reproduzir porque não sabia as quantidades exatas. E tinha a última carta. A carta que ela me mandou 3 meses antes de morrer, quando já estava no hospital e pediu para minha irmã trazer papel e caneta porque queria escrever. 5 páginas com a letra tremida de quem escreve com a mão que tem o acesso venoso. 5 páginas que eu não tinha coragem de reler, mas que precisava saber que existiam. Meu marido chegou em casa e me encontrou ainda no chão da cozinha. Ele ficou parado na porta olhando para mim e eu vi no rosto dele que ele tinha ligado para a mãe no caminho e já sabia. "Renata", ele disse. "Não fala nada", eu respondi. "Agora não." Ele se abaixou no chão ao lado de mim. Ficamos os dois em silêncio por um longo tempo. Eu ouvia os carros lá embaixo, o vizinho de cima andando, a geladeira fazendo aquele barulhinho que ela faz. Ela não sabia o que era, ele disse finalmente. Eu me virei para ele. Ela entrou na nossa casa sem permissão, entrou num quarto que não é dela e jogou fora uma caixa que não era dela. Ela não precisava saber o que era. Ela precisava não ter mexido. Marcos ficou em silêncio. As cartas da minha mãe estavam lá dentro, eu disse, e minha voz quebrou na palavra mãe, o que eu estava tentando evitar. A última carta que ela me escreveu. Receitas que não existem em lugar nenhum do mundo. Coisas que não têm substituto, Marcos. Não tem loja que vende. Não tem como recuperar. Ele fechou os olhos. Eu sei. Sua mãe tem uma chave dessa casa para emergências. Oi, Zay. Isso não foi uma emergência. Eu sei, Renata. Depois de um tempo eu me levantei. Fui até o nosso quarto. Peguei a chave reserva que ficava na gaveta da cabeceira, a cópia que tínhamos dado para minha sogra 2 anos atrás, quando ela ficou doente, e precisávamos que alguém pudesse entrar se precisasse. Deixei a chave em cima da mesa da sala e fui tomar banho. Naquela noite eu não comi. Marcos pediu comida. Ficou na sala assistindo televisão com o volume baixo. Eu fiquei deitada no quarto pensando na letra da minha mãe, naquela caligrafia redonda que ela desenvolveu fazendo curso de datilografia nos anos 80 e que nunca mudou, pensando que eu nunca mais ia poder segurar uma folha com aqueles traços. Sábado de manhã eu acordei cedo, marquei um chaveiro. Enquanto esperava, liguei para minha irmã. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela deu uma risada amarga. Você vai fazer o quê? Primeiro vou ver se tem alguma chance de recuperar. Depois eu decido o resto. Renata, o lixo já foi. O lixo do andar foi. Mas dependendo de onde o condomínio armazena antes do caminhão vir, ainda pode ter alguma coisa. Minha irmã ficou em silêncio por 1 segundo. Você vai cavar o lixo do prédio. Se precisar, vou. O chaveiro veio às 10h da manhã e trocou as 2 fechaduras principais do apartamento. Marcos ficou sentado na sala e não disse nada enquanto o homem trabalhava. Quando o chaveiro foi embora, meu marido olhou para mim. Você podia ter me avisado que ia fazer isso. Eu avisei ontem. Disse que ia trocar as fechaduras. Você disse que ia pensar em trocar. Pois é, pensei. Troquei. Coloquei a chave nova na minha bolsa. Quando você decidir que isso foi errado e não só inconveniente, você me fala e a gente conversa sobre o que vem depois. Desci para falar com o síndico do prédio.
Ele me recebeu no apartamento dele, um senhor de uns 65 anos que me conhecia de vista. Expliquei a situação. Expliquei que itens com valor sentimental irreplaceável foram descartados por engano do quarto de hóspedes e foram parar no lixo do corredor na véspera. Ele fez uma careta que me deu uma centelha de esperança. O caminhão de coleta vem nas quartas e sextas, ele disse. Mas a gente tem o depósito de lixo no subsolo que fica até o caminhão vir. Hoje é sábado. O caminhão de sexta já veio. Mas deixa eu verificar uma coisa. Ele ligou para o zelador. Eu fiquei parada ali segurando o telefone com as duas mãos, o coração batendo em um ritmo que eu não reconhecia. O síndico desligou. O depósito tem uma área separada para recicláveis que o catador parceiro do prédio recolhe às segundas. Papel e papelão vão para lá automaticamente. Se tinha papel dentro dessa caixa, pode ser que o zelador tenha separado. Descemos juntos para o subsolo. O depósito de lixo cheirava ao que cheira todo depósito de lixo. Havia 3 coletores grandes, e no canto, uma área com caixas de papelão dobradas, jornais velhos e sacolas plásticas presas com barbante. O zelador, um rapaz jovem chamado Diego, nos esperava lá. Essa aqui, eu disse quando vi. A caixa de sapato forrada com papel contact florido estava amassada, mas inteira, apoiada de lado contra um coletor. Provavelmente o zelador tinha visto o papel florido e separado junto com os recicláveis sem nem abrir. Peguei a caixa com as duas mãos como se fosse de vidro. Abri ali mesmo, no subsolo fedorento, sem me importar com nada. As cartas estavam dentro. O caderno de receitas estava dentro. Tudo levemente úmido de ter ficado num saco de lixo, mas inteiro, legível, real. Eu abri a primeira carta que minha mão tocou, uma carta com envelope cor de salmão que a minha mãe usava quando queria ser mais formal. A letra dela estava ali, aquela caligrafia redonda e firme. Minha filha, já são 3 semanas sem te ver e essa casa parece grande demais. Eu fechei os olhos, respirei. Agradeci ao Diego, agradeci ao síndico, subi de volta para o apartamento com a caixa no colo dentro do elevador como se fosse uma criança. Marcos estava na cozinha quando entrei. Ele viu a caixa e ficou imóvel. Você achou, ele disse. Achei. Coloquei a caixa na mesa. O zelador separou para os recicláveis sem saber o que era. Meu marido olhou para a caixa, depois para mim, e eu vi que ele estava tentando não chorar. Graças a Deus. Graças ao Diego, eu corrigi, e graças ao fato de que o caminhão não tinha vindo ainda. Ele assentiu. Sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para a caixa como se precisasse de um momento para processar. Eu ficou em pé, esperando. Eu preciso falar com minha mãe, ele disse finalmente. Sim, você precisa. Mas primeiro eu preciso pedir desculpa para você. Não pelo que ela fez, porque o que ela fez foi ela que fez, mas por ter dado essa chave para ela sem a gente ter combinado os limites antes. Por ter deixado acumular essas situações menores sem colocar um ponto final. Essa caixa quase sumiu para sempre e isso também é responsabilidade minha. Eu olhei para ele. Nos 8 anos de casamento, eram poucas as vezes que eu tinha ouvido meu marido colocar a própria parte numa falha sem precisar ser empurrado até lá. Ele estava cansado, com olheiras, e parecia que tinha passado a noite processando tanto quanto eu. Tá, eu disse, sentei do lado dele, fala com ela. Ele ligou para minha sogra na nossa frente, no viva voz, para que eu ouvisse. Isso também foi uma coisa que eu não esperava. Minha sogra atendeu com a voz um pouco na defensiva, porque ela sabia que o sábado ia trazer consequências. Marcos. Mãe, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. A voz do meu marido estava diferente, sem a hesitação que ele costuma ter quando fala com ela. O que a senhora fez ontem foi um erro grave. Não foi uma ajuda, foi uma invasão. Marcos, eu só quis dar uma organizada. A senhora entrou na nossa casa sem avisar. Entrou num cômodo. Jogou fora uma caixa que era da mãe da Renata, que morreu há 4 anos. Tinha as últimas cartas que ela escreveu, tinha as receitas dela, tinha coisas que não existem em mais lugar nenhum do mundo. A voz dele ficou embargada. A Renata passou a noite no chão da cozinha. Eu fiquei olhando para ela sem saber o que fazer. E de manhã, ela desceu para o depósito de lixo do prédio cavar caixa para tentar achar o que a senhora jogou fora. Silêncio do outro lado da linha.
Felizmente ela achou, ele continuou. Mas a senhora precisa entender que por muito pouco a gente perdeu essas coisas para sempre. E que isso aconteceu porque a senhora entrou onde não devia e mexeu no que não era seu. A voz da minha sogra saiu diferente quando ela respondeu, mais baixa. Eu não sabia o que tinha na caixa. Mas a senhora sabia que não era sua. Mais silêncio. Marcos. A voz dela ficou pequena de um jeito que eu quase nunca ouvia. Eu posso falar com a Renata? Meu marido me olhou. Eu assenti. Pode, ele disse. Renata. Minha sogra demorou um pouco antes de continuar. Eu não sabia que era da sua mãe. Juro que não sabia. Se eu soubesse... Dona Conceição, eu interrompi, mas sem raiva. Eu tinha passado a noite toda com raiva e agora estava só exausta. Mesmo que não fosse da minha mãe, mesmo que fosse uma caixa com papéis aleatórios meus, a senhora não tinha o direito de jogar fora. Ela ficou em silêncio. A chave que a gente deu para a senhora foi para emergência. Para se a gente ficasse preso em algum lugar, se houvesse um vazamento, se acontecesse alguma coisa urgente. Não foi uma autorização para entrar quando quisesse e reorganizar o que a senhora não gostava. Eu entendo, ela disse. Eu nunca tinha ouvido minha sogra falar essas duas palavras juntas desse jeito. A senhora vai vir aqui me pedir desculpa pessoalmente. Não pelo telefone. Pessoalmente, porque eu preciso olhar no rosto da senhora quando a senhora disser isso. E depois a gente vai conversar sobre como vai funcionar daqui para frente. Uma pausa longa. Depois. Tá bom. Ela veio no domingo de tarde. Veio sem avisar com quanto tempo faltava, o que normalmente me irritaria, mas dessa vez eu deixei passar porque ela veio. Trouxe flores, o que eu também normalmente acharia excessivo, mas deixei na bancada da cozinha sem comentar. Ficamos sentadas na sala. Meu marido ficou na poltrona, um pouco afastado, presente, mas sem interferir. Minha sogra me olhou. Era uma mulher de 67 anos, que tinha criado 3 filhos sozinha depois que o marido foi embora. Que trabalhara a vida inteira e que tinha uma maneira muito própria de demonstrar amor que passava por fazer coisas pelas pessoas sem perguntar se as pessoas queriam que fossem feitas. Eu sabia disso. Não mudava o que ela tinha feito, mas eu sabia. Me desculpa, ela disse. De verdade, eu não devia ter entrado sem avisar, e não devia ter mexido nas suas coisas. Foi errado. Eu olhei para ela por um momento. A senhora tem ideia do que estava nessa caixa? Ela balançou a cabeça negativamente. Eu fui até o quarto de hóspedes e voltei com a caixa. Abri em cima da mesa de centro, peguei o caderno de receitas e coloquei na frente dela. Isso aqui é o caderno de receitas da minha mãe, com a letra dela. Cada página é uma receita que ela inventou, nenhuma existe em outro lugar. Quando ela morreu, a única forma que eu ainda tenho de fazer o bolo de aniversário do jeito que ela fazia é esse caderno. Minha sogra olhou para o caderno sem tocar. Peguei a última carta. Não abri. Só mostrei o envelope. Essa é a última carta que ela me escreveu. Ela estava internada. Pediu para minha irmã trazer papel porque queria escrever. A mão dela estava tremendo por causa do acesso venoso. Mesmo assim, ela escreveu 5 páginas. Minha sogra levou a mão à boca. Eu não consigo reler essa carta ainda, eu disse. Mas eu preciso saber que ela existe. Entende? Não é sobre o papel. É sobre saber que tem um lugar no mundo onde a letra da minha mãe ainda existe. O silêncio na sala era completo. Até o barulho dos carros lá embaixo parecia ter sumido. Eu sinto muito, minha sogra disse, e dessa vez a voz dela estava completamente diferente. Sem a defensividade, sem o ar de quem foi mal interpretado. Eu entendo agora, não tinha como entender antes, mas agora eu entendo. Guardei as coisas de volta na caixa. Fechei. A senhora é bem-vinda na nossa casa, Dona Conceição. Sempre foi. Mas de agora em diante a senhora vem quando é convidada, ou quando a gente combina antes. E quando a senhora vier, fica nos espaços comuns. Se a senhora quiser ver qualquer outro cômodo, pergunta primeiro. Faz sentido, ela disse. E a chave não vai mais existir. Se precisar de acesso aqui por alguma emergência real, a senhora combina com a gente e a gente resolve. Ela assentiu, sem argumentar. Sem o, mas eu sou a mãe do Marcos, ou o, foi por amor que eu tinha me preparado para ouvir. Marcos trouxe café.
Os três ficamos sentados, tomando café em silêncio por um tempo que foi estranhamente confortável. Antes de ir embora, minha sogra ficou parada na porta. Sua mãe? Ela disse, me olhando. Ela era de onde? A pergunta me pegou de surpresa. De Minas. Formiga, cidade pequena no interior. Mineira. Ela deu um sorriso pequeno. Por isso o quibe diferente. Mineira que aprendeu a fazer quibe. Eu olhei para ela sem entender. Você falou uma vez que a receita de quibe da sua mãe era diferente de tudo. Eu lembrei. Ela pegou a bolsa. Da próxima vez que você abrir esse caderno, me fala se você quiser alguém para testar a receita junto com você. 2 mulheres na cozinha erram menos do que uma. Fechei a porta depois que ela foi. Fiquei parada no corredor por um momento. Marcos veio até mim. Você tá bem? Tô, eu disse. E estava de um jeito cansado, mas real. Ela surpreendeu. Às vezes ela consegue. Ele passou o braço por volta dos meus ombros. Eu devia ter colocado esses limites antes, Renata. Não devia ter esperado você ser a única defendendo o nosso espaço o tempo todo. Eu concordei, não devia. Mas agora sei o que precisa ser feito. Me olhou. Próxima vez que ela passar dos limites, não vou ficar esperando ver como você reage. Falo na hora. Não respondi imediatamente. Em 8 anos de casamento, eu tinha aprendido a diferença entre promessa fácil de crise e mudança de verdade. Essa pareceu diferente, mais pesada. Do tipo que a pessoa faz quando finalmente sentiu o peso do problema no próprio corpo. Tá bom, eu disse. Naquela noite, depois do jantar, me sentei na mesa da cozinha, com a caixa da minha mãe, e abri com cuidado. Peguei o caderno de receitas e fui folheando devagar. A letra miúda dela em cada página, as correções rabiscadas ao lado das medidas, os comentários no rodapé como colocar menos sal na próxima vez e a Renata amou, repetir no Natal. Cheguei na página do bolo de laranja com especiarias. Raspas de 2 laranjas. Canela a gosto, mas não economize. Cardamomo, só um pouquinho que é forte. Farinha peneirada 3 vezes que faz diferença sim. Eu sorri. Minha mãe e as brigas dela com quem dizia que peneirar farinha era perda de tempo. Não abri a última carta. Ainda não estava pronta. Mas guardei o envelope separado, num envelope plástico transparente, e coloquei de volta na caixa com o resto. A caixa foi para a prateleira mais alta do armário do nosso quarto desta vez. Não no quarto de hóspedes, no nosso quarto onde ela devia ter estado desde o começo. 3 semanas depois, minha sogra me mandou uma mensagem no sábado de manhã. Posso passar aí no domingo para tomar um café? Trago pão de queijo. Eu mostrei para Marcos. Ele sorriu. Respondi. Pode vir às 10h. Ela veio no horário. Trouxe o pão de queijo, sentou na mesa da cozinha, tomou café sem reorganizar nenhuma gaveta, sem comentar sobre nada que precisava de uma arrumadinha. Quando foi embora, disse tchau na porta e esperou eu fechar antes de chamar o elevador. Parece pouco. Para quem não viveu, parece que não é nada. Mas para mim, aquele domingo foi diferente de todos os outros domingos dos 8 anos anteriores. Alguns meses depois, em um sábado chuvoso sem nada marcado, eu abri o caderno da minha mãe na página do bolo de laranja. Peguei as 2 laranjas na fruteira, a canela na prateleira de especiarias, o cardamomo que eu tinha comprado justamente para isso. Peneirei a farinha 3 vezes porque a minha mãe mandava e eu não ia ser a filha que desobedece à instrução do caderno. O bolo ficou torto porque a minha forma era diferente da dela. Ficou levemente mais escuro do que devia porque o meu forno mente na temperatura. Mas o cheiro, quando abri o forno, era o cheiro de todo o aniversário da minha infância. Exatamente aquele cheiro. Eu me sentei no chão da cozinha de novo, mas dessa vez não por desespero. Me sentei porque as pernas ficaram moles de uma forma completamente diferente. Fiquei ali com o cheiro de bolo no ar e chorei do jeito que você chora quando algo estava perdido e voltou. O que eu aprendi com tudo isso não é nada que eu não soubesse antes, de um jeito vago e teórico. Aprendi que limite não é falta de afeto. Limite é o que protege o afeto de ser destruído por descuido. Aprendi que o problema não era minha sogra ser maliciosa, porque ela não era. O problema era a ausência de regras claras por tempo demais, até que as consequências do descuido fossem grandes demais.
Aprendi que os itens insubstituíveis da sua vida não podem morar nos lugares de acesso livre. Não porque as pessoas são ruins, mas porque as pessoas não sabem o valor do que não é delas até que seja tarde demais. E aprendi, mais importante que tudo, que às vezes você precisa descer para o depósito de lixo do seu próprio prédio num sábado de manhã para recuperar o que é seu, literalmente. E que vale cada minuto do cheiro ruim e do constrangimento e do esforço, porque algumas coisas não têm substituto e você só tem uma chance de não perder para sempre. A caixa da minha mãe ainda está no armário do nosso quarto. No ano que vem, quando fizer 5 anos que ela se foi, eu vou abrir a última carta. Ainda não agora, mas vou. E quando fizer, eu já sei que o cheiro de laranja com canela vai estar no ar, e porque eu vou fazer o bolo antes. Do jeito que ela ensinou, com a farinha peneirada 3 vezes, sem economizar na canela. Eu estava relendo um pedido de uma fornecedora quando o telefone tocou. Era uma mulher que fornecia tecido para mim há 4 anos. Uma senhora de voz firme e vocabulário direto, com quem eu nunca tinha tido nenhum problema em nenhuma negociação. Quando vi o nome dela na tela, achei que era sobre o lote de malha que eu tinha pedido para o mês seguinte. Atendi com a caneta ainda na mão, pronta para anotar. Ela não falou sobre tecido nenhum. Disse que tinha recebido uma ligação de um rapaz que se identificou como o novo responsável pela minha boutique, que ele tinha pedido para alterar o endereço de entrega do próximo pedido e que queria também renegociar o prazo de pagamento porque a gestão estava mudando. Ela disse que tinha achado estranho que a gente sempre tratou diretamente e que antes de fazer qualquer coisa ela queria confirmar comigo se aquilo era verdade. Eu fiquei com a caneta suspensa no ar por alguns segundos. Pedi que ela repetisse. Ela repetiu. Agradeci, disse que ia verificar e que ela não devia alterar absolutamente nada até eu entrar em contato de volta. Desliguei. Fiquei olhando para a parede do meu escritório em casa, que é pequeno, tem uma prateleira de amostras e uma cadeira que meu marido trouxe da garagem quando eu decidi que precisava de um espaço só meu para trabalhar. Fiquei olhando para aquela prateleira por um tempo que não sei dizer quanto era, tentando encaixar o que eu tinha ouvido numa lógica que fizesse sentido. Não encaixava. Para entender o que aconteceu naquele dia, preciso voltar um pouco. Não vou contar tudo desde o começo, porque isso seria longo e porque não é essa a história que eu vim contar. Vim contar uma coisa específica, que aconteceu de verdade, e se alguém ouvir e reconhecer alguma coisa da própria vida nisso, já vai ter valido. Tenho 40 anos, sou contadora de formação, mas há 8 anos abri uma boutique pequena num bairro residencial da minha cidade. Não é uma loja grande. Tem 12 metros quadrados de vitrine, um provador com espelho de corpo inteiro que eu mesmo escolhi, araras que eu pintei de branco antes da inauguração e uma clientela fiel que foi crescendo devagar, do jeito que as coisas que duram costumam crescer. Comecei com roupa feminina básica e fui adicionando acessórios, bolsas, algumas peças de festa conforme entendi o gosto das minhas clientes. A boutique eu abri com dinheiro que juntei em 7 anos trabalhando como contadora em 2 empregos simultâneos. Dinheiro que eu guardei antes de me casar, quando ainda morava com minha mãe e minha única despesa real era o transporte. Quando o negócio ficou de pé, eu já estava namorando meu marido há 2 anos. Quando a gente casou, 1 ano depois, a loja tinha 18 meses de funcionamento, já estava no azul e era inteiramente minha, registrada no meu CPF, com CNPJ no meu nome, com conta jurídica que só eu assinava. Meu marido sempre soube disso. A gente teve essa conversa antes de casar, não de forma tensa, mas de forma clara. Ele é engenheiro, tem um emprego estável, nunca dependeu da loja e nunca pediu para participar dela. A boutique era minha do mesmo jeito que a carteira de clientes de engenharia que ele foi construindo era dele. A gente respeitava isso um no outro e durante 8 anos de casamento esse respeito nunca tinha sido testado de verdade. Minha sogra é uma mulher que eu definiria como alguém que acredita sinceramente que sabe o que é melhor para todo mundo. Não é maldade. É uma convicção profunda, quase religiosa, de que as pessoas ao redor dela precisam de orientação e que ela é a pessoa certa para dar essa orientação. Ela criou 2 filhos depois que o marido adoeceu cedo e ficou sem trabalhar por muitos anos. Eu entendo o peso disso.
Mas há uma diferença entre uma mulher que aprendeu a resolver tudo sozinha por necessidade e uma mulher que passou a achar que resolver tudo sozinha incluía resolver as coisas dos outros também, sem avisar. Meu marido é o filho mais velho. O irmão dele tem 32 anos, mora num bairro do outro lado da cidade, já tentou 3 negócios que não foram para frente e tem o histórico de quem está sempre num passo antes de se estabilizar, mas nunca chega lá. Não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que não encontrou o caminho ainda e que, enquanto não encontra, orbita em torno da mãe e do irmão mais velho, esperando que alguma coisa se encaixe. Eu nunca tive problema com ele. A gente se cumprimentava nas festas de família, conversava sobre coisas superficiais e era isso. Ele nunca tinha aparecido na minha loja, nunca tinha pedido nada relacionado ao meu negócio, nunca tinha cruzado nenhuma linha que eu precisasse traçar. Até aquele dia. Depois que desliguei o telefone, fiquei mais alguns minutos no escritório. Depois levantei, fui até a sala, onde meu marido estava lendo alguma coisa no tablet. Sentei no sofá em frente a ele e esperei que ele levantasse o olhar. Preciso te perguntar uma coisa. Ele abaixou o tablet. Contei o que a fornecedora tinha me dito, palavra por palavra, na sequência em que tinha ouvido, sem acrescentar nenhum comentário meu ainda. Enquanto eu falava, o rosto dele foi mudando de uma maneira que eu conheço depois de 8 anos. Primeiro a atenção, depois uma hesitação pequena, quase imperceptível, e depois uma expressão que eu só reconheci porque já tinha visto antes em outras versões, a expressão de alguém que está fazendo um cálculo rápido sobre o quanto precisa dizer. Não perguntei se ele sabia. Disse o que eu precisava saber diretamente. Seu irmão foi à minha loja? Ele passou a mão no joelho. Minha mãe me falou na semana passada que ele estava querendo alguma experiência no comércio, que estava difícil para ele encontrar alguma coisa. E você não me disse. Ela disse que ia conversar com você sobre isso. Ela não conversou comigo sobre nada. Ela ligou para a minha fornecedora dizendo que ele era o novo responsável. Ele ficou quieto. Aquele silêncio não era surpresa. Era o silêncio de quem esperava que a situação se resolvesse de outro jeito e está descobrindo agora que não se resolveu. Eu me levantei, peguei a bolsa e as chaves da loja que ficam num gancho perto da porta da cozinha. Vou até a boutique agora. Ele se levantou também. Eu vou com você. Eu olhei para ele por um segundo. Tudo bem. Aceitei porque sabia que ia precisar de alguém que tivesse visto o que eu vi, não para me defender, mas porque minha sogra era completamente capaz de reconstruir qualquer versão de qualquer história, desde que não houvesse testemunha presente. Chegamos à boutique 40 minutos depois. A porta estava aberta, o que já era errado porque eu sempre deixo fechada quando não estou. A faixa de enrolar na vitrine estava levantada só até a metade, também diferente do jeito que eu costumo deixar. Entrei com a chave que estava desnecessária, porque a porta já estava aberta, e o que eu encontrei foi meu cunhado em pé, perto do caixa, com o celular na mão, olhando para uma das araras, como se estivesse avaliando como rearranjar as peças. Havia também uma caixa de papelão aberta no chão, com o que pareciam ser algumas embalagens de cabide novos. Ele me viu entrar e teve a expressão de quem foi pego fazendo algo que ainda não tinha certeza se era errado. Não a expressão da culpa, a expressão da dúvida. Olá, disse ele. A mamãe disse que você sabia. Eu não sabia, eu disse. Quem te deu a chave? Ele olhou para meu marido, que estava parado atrás de mim. A mamãe tinha uma cópia, ele disse. Fiquei parada por um momento. Minha sogra tinha uma cópia da chave da minha boutique. Uma cópia que eu tinha dado a ela 2 anos antes, quando fiz uma reforma rápida e precisei que alguém abrisse para o pedreiro num dia que eu não podia estar presente. Uma cópia que eu nunca pedi de volta porque não tinha pensado nisso, porque nunca imaginei que fosse necessário. Esse detalhe disse mais sobre o que tinha acontecido do que qualquer explicação que alguém pudesse me dar. Pedi que meu cunhado pegasse a caixa de cabides e saísse. Disse com a mesma clareza que eu usaria para explicar um procedimento de fechamento de caixa. Sem crueldade, sem grito, com a objetividade de quem está corrigindo um erro técnico. Ele ficou me olhando por um momento, depois olhou de novo para meu marido, que não disse nada, e saiu com a caixa debaixo do braço. Meu marido fechou a porta depois que ele saiu. Andei pelos 12 metros da loja verificando cada coisa.
As araras estavam levemente diferentes da disposição que eu tinha deixado, nada drástico, mas diferente o suficiente para eu perceber. O caixa estava desbloqueado. A cópia de segurança do sistema de vendas tinha sido acessada naquele dia às 10 da manhã, o que eu vi quando abri o tablet que fica embaixo do balcão. Eram 11h40. Ele estava lá há menos de 2 horas e já tinha acessado o sistema de vendas. Meu marido ficou de pé perto da porta enquanto eu verificava tudo. Quando eu terminei, ele disse: "Ela não devia ter feito isso." "Não devia", eu disse. "Vou ligar para ela agora." "Você vai ligar ou vai esperar para ver se esfria?" Ele ficou me olhando por um segundo. "Vou ligar agora." Ele ligou ali mesmo, de pé na minha loja, com a voz da minha sogra saindo no viva-voz num volume que eu ouvia, mas que o barulho de um carro passando na rua às vezes cobria. Ouvi o tom dela. Conheço os tons dela de 8 anos de convivência. Primeiro a surpresa que não era bem surpresa. Depois a justificativa que já estava pronta como se tivesse sido ensaiada. Depois a virada para o argumento da boa intenção. Ela disse que o negócio precisava de movimento, que eu não estava conseguindo dar conta de tudo sozinha, que o irmão precisava de uma oportunidade e que era desperdício eu ter uma loja e o cunhado estar parado. Meu marido disse que a decisão não era dela, que a boutique era minha, que ela não podia fazer isso. Ela disse que família se ajuda. Ele disse que ajudar com o que não é seu não é ajudar. Houve um silêncio do outro lado. Depois a voz dela, mais baixa, dizendo que ela só queria ajudar, que não estava entendendo onde tinha errado, que as pessoas estavam fazendo tempestade em copo d'água. Meu marido encerrou a ligação. Ficou com o celular na mão por um momento antes de me olhar. Eu havia sentado no banquinho atrás do balcão, que é onde eu fico quando estou organizando pedidos. Olhava para ele sem dizer nada ainda. "Carla, eu precisava ter te avisado quando ela me falou." "Precisava", eu disse. "Eu achei que ela ia falar com você antes de fazer qualquer coisa. Mas você sabia que ela provavelmente não ia." Ele não respondeu. A resposta estava no silêncio. Voltamos para casa. O caminho foi em grande parte quieto. Perto de casa, ele disse que ia à casa da mãe no fim de semana para ter uma conversa presencial. Eu disse que estava certo. Não disse mais nada sobre isso naquele momento, porque não era o momento de dizer mais nada. Era o momento de pensar. Naquela noite, depois que minha filha de 7 anos dormiu, eu fiquei na mesa da cozinha com um copo de água que não bebi, pensando numa coisa que estava me incomodando mais do que o episódio em si. Minha sogra tinha uma cópia da chave há 2 anos, 2 anos sem usar. E ela esperou um momento específico para usar. Um momento em que eu estava sobrecarregada com o fechamento de um contrato grande e tinha ficado 3 dias sem ir à boutique pessoalmente. Ela sabia disso porque meu marido tinha comentado em jantar de família que eu estava correndo atrás de um contrato novo. Ela tinha ouvido, guardado essa informação e esperado a janela certa. Isso não era impulsividade, era paciência aplicada à invasão. Na manhã seguinte, antes de abrir a loja, eu liguei para uma advogada que tinha me ajudado anos atrás com um contrato de fornecimento que tinha dado errado. Expliquei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse que eu precisava de algumas coisas. Primeiro, recuperar a cópia da chave e trocar a fechadura. Segundo, formalizar por escrito que nenhuma pessoa além de mim tinha autoridade para operar, representar ou tomar qualquer decisão relacionada ao CNPJ da boutique. Terceiro, uma notificação formal ao meu cunhado de que ele não tinha nenhum vínculo legal com o negócio e que qualquer tentativa de se apresentar como representante do estabelecimento poderia ter consequências jurídicas. "Não é exagero", ela disse. "É estabelecer em documento o que já deveria estar claro em prática." Eu concordei com tudo. Naquele mesmo dia troquei a fechadura. Mandei uma mensagem para minha sogra pedindo que devolvesse a cópia da chave antiga. Ela respondeu depois de 2 horas dizendo que ia procurar. A chave chegou por meio do meu cunhado 3 dias depois, entregue na portaria do nosso prédio num envelope sem nenhum bilhete. Na quinta-feira, minha cunhada me mandou uma mensagem. Era longa. O tipo de mensagem que você percebe que foi escrita e reescrita várias vezes antes de ser enviada, porque cada parágrafo tem um tom ligeiramente diferente,
como se a raiva fosse calibrada e depois recalibrada ao longo do processo. Ela dizia que eu tinha humilhado o cunhado na frente de clientes, que a minha sogra estava devastada, que o irmão precisava de uma chance e que eu tinha escolhido não dar por egoísmo puro, que casar com alguém significa integrar a família dessa pessoa e que ela esperava que eu reavaliasse como eu estava tratando as pessoas que me queriam bem. Li uma vez. Fui buscar minha filha na escola. Respondi só de noite, com uma frase. Obrigada por ter me escrito. Ela mandou mais 3 mensagens em seguida. Não abri no mesmo dia. O que me incomodava no argumento dela não era a raiva. A raiva eu entendia. O que me incomodava era a lógica por baixo. A ideia de que um negócio que eu abri com dinheiro que juntei ao longo de 7 anos, que funciona com contratos no meu nome, que paga imposto no meu CPF, que tem clientes que vieram por causa do meu trabalho, pudesse ser tratado como um recurso disponível para quem a família do meu marido decidisse ajudar, que dizer não era crueldade, que ter limites era orgulho, que eu devia me sentir grata pela iniciativa. Eu tinha passado 8 anos sendo boa o suficiente para essa família. Simpática nos aniversários, organizada nas reuniões, presente quando era necessário, discreta quando era apropriado. E o resultado de 8 anos de boa convivência era que havia sido construída, sem que ninguém verbalizasse, uma expectativa de que minha disponibilidade não tinha fundo. Que eu continuaria cedendo porque havia sempre cedido. Que o custo de me pedir algo era 0 porque eu nunca tinha cobrado por nada. Esse foi o padrão que eu deixei se instalar por tempo demais. Na sexta-feira, a advogada me enviou os documentos. Revisei, assinei o que precisava assinar. Ela providenciou o resto. Naquela mesma tarde, fui à boutique, reorganizei as araras do jeito que eu gosto, limpei o balcão, fiz um pedido novo para a fornecedora que tinha me ligado, agradecendo pela cautela dela. Ela disse que era óbvio, que a gente tinha anos de parceria e que ela não ia alterar nada sem falar comigo primeiro. É assim que confiança funciona de verdade, eu pensei. Não com declarações, com ações repetidas ao longo do tempo. No sábado, meu marido foi à casa da mãe como tinha prometido. Eu fiquei em casa com minha filha. A gente fez bolo no período da tarde, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ela faz questão de misturar com a colher de pau porque acha que o liquidificador tira a graça. Ficamos na cozinha por 2 horas fazendo uma coisa simples e boa, enquanto do outro lado da cidade, uma conversa que eu não estava presente estava acontecendo. Meu marido chegou no fim da tarde. Minha filha estava assistindo um desenho no quarto. Ele se sentou na mesa da cozinha, onde ainda tinha um pedaço do bolo, e ficou olhando para ele por um momento antes de falar. Conversei com ela, ele disse. Como foi? Ela ficou na defensiva no começo. Disse que estava tentando ajudar o irmão, que a loja ficava fechada há muitos dias, que eu estava perdendo movimento, que ela estava fazendo o que qualquer mãe faria por um filho que está precisando. E você disse o quê? Disse que o que ela estava fazendo por um filho era prejudicar a esposa do outro, que a boutique é sua, que o dinheiro que está lá dentro é seu, que os contratos são seus, que as clientes são suas, que ela não pode entrar num negócio alheio com uma cópia de chave que foi dada para uma emergência e transformar isso numa autorização permanente. Ela entendeu? Ela nunca entende na hora. Ficou quieta um tempo longo, depois disse que não tinha imaginado que eu ia levar tão a sério. Fiquei olhando para ele. Não levar a sério o quê, exatamente? Ele sacudiu a cabeça levemente. Eu disse a mesma coisa para ela, que não existe uma versão disso que não seja séria, que não há uma interpretação em que entrar no negócio de alguém sem permissão seja uma coisa pequena. Você disse tudo isso? Disse. E disse também que qualquer contato futuro dela com qualquer fornecedor, cliente ou prestador de serviço da boutique precisava passar por você diretamente. Que se ela tem vontade de ajudar o irmão, ela ajuda com o dinheiro dela, com o tempo dela, com os recursos dela, não com os seus. Fiquei em silêncio por um momento. Aquilo era diferente das conversas anteriores que ele tinha tido com a mãe ao longo dos anos. Não era a versão de acomodar os dois lados. Era uma posição. Tem uma outra coisa, ele disse. Eu esperei. Quando minha mãe me falou sobre o irmão, ela não mencionou que tinha intenção de usar a chave.
Ela disse que estava pensando em conversar com você sobre a possibilidade de ele ajudar na loja algumas horas por semana. Eu deveria ter te dito naquele momento, deveria ter perguntado se você tinha algum interesse nisso. Não disse porque achei que ela ia falar com você antes de agir, mas eu sabia que ela tinha a chave, e eu não pedi que ela devolvesse. Continuei olhando para ele. Isso foi um erro meu, ele disse. Não foi inocência, foi omissão. Eu escolhi não fazer a pergunta porque a resposta ia gerar um conflito que eu preferia não ter, e isso te prejudicou. Tinha anos que eu esperava que ele dissesse isso. Não exatamente essas palavras, mas esse reconhecimento. Não o tipo de desculpa que é um protocolo para encerrar o assunto, mas o tipo que nomeia o padrão. Por que você foi com ela quando o cunhado estava lá? Você já sabia o que tinha acontecido? Eu suspeitava quando a fornecedora ligou. Quando você me contou, eu tinha quase certeza. Fui porque sabia que devia estar lá. Não podia te deixar ir sozinha para corrigir algo que eu tinha contribuído para que acontecesse. Ficamos em silêncio. Lá no quarto, o desenho da minha filha tinha terminado e ela estava cantarolando alguma coisa que eu não reconhecia. Uma melodia inventada, repetida em variações, do jeito que crianças fazem quando estão ocupadas com alguma coisa interna. Você acha que fui longe demais com a advogada? Eu disse. Não acho. Acho que o que foi longe demais foi ela usar uma chave que não era dela para fazer uma coisa que não foi autorizada. O documento é uma resposta proporcional. Assentiu devagar. Não o aceno de quem está encerrando o assunto, o de quem está chegando em algum lugar. A semana seguinte ficou com aquela temperatura específica que a gente aprende a reconhecer depois de um tempo junto. Não era briga aberta. Era uma quantidade de silêncios um pouco maior do que o normal. Conversas que ficavam um pouco mais no território do necessário, o clima de quando duas pessoas que se conhecem muito estão navegando algo que ainda não fechou completamente. Minha filha percebeu. Criança percebe sempre, não os detalhes, mas a temperatura. Ela me perguntou na terça se eu estava preocupada com alguma coisa. Eu disse que o papai e eu estávamos resolvendo uma questão de adulto, mas que estava tudo bem. Ela aceitou com a tranquilidade de quem confia no processo, sem precisar entender todos os passos. Na quarta-feira, recebi uma mensagem da minha cunhada novamente, mais curta dessa vez. Dizia apenas que ela esperava que a gente conseguisse resolver isso de forma madura, que família era mais importante do que qualquer negócio. Li, não respondi. O argumento dela me ficou na cabeça mais tempo do que eu queria. Não porque eu concordasse, mas porque eu precisava entender por que ele era errado de forma precisa, não só intuitiva. Família não é o mesmo que acesso irrestrito aos recursos uns dos outros. Família é um conjunto de relações que funcionam com respeito mútuo ou não funcionam de verdade. Quando alguém usa o nome da família para justificar tomar uma decisão sobre o que é seu, o que está sendo feito não é amor, é conveniência com vocabulário afetivo. E há uma diferença enorme entre as duas coisas, mesmo que pareçam iguais de longe. Eu tinha levado tempo demais para entender essa diferença na prática. Não em teoria eu sabia. Mas havia uma distância entre saber e agir de acordo com o que se sabe. E nessa distância tinham cabido 8 anos de pequenas concessões que pareciam razoáveis uma a uma e que juntas tinham construído uma expectativa que não era razoável de forma nenhuma. Numa quinta-feira fui à boutique de manhã e fiquei lá até o fim do dia. Atendi 6 clientes, 2 das quais eram antigas, do tempo da inauguração, que ainda vem toda a estação ver o que chegou de novo. Uma delas comprou um conjunto de linho bege que eu tinha separado mentalmente para ela quando chegou no estoque, porque o caimento era exatamente o que ela gosta. Quando ela experimentou e se viu no espelho, ela disse que era igualzinho ao que ela tinha descrito para mim meses atrás. É porque eu anoto, eu disse. Ela riu e disse que era por isso que ela voltava sempre. Esse é o tipo de coisa que não se constrói em 2 dias. Não se constrói com boa vontade, nem com intenção, nem com cópia de chave. Constrói-se com presença, com atenção, com anos de entender o gosto de cada pessoa que entra pela porta. É trabalho. E trabalho tem dono. 3 semanas depois do episódio, minha sogra me mandou uma mensagem. Era curta, cuidadosa.
o tipo de mensagem em que você percebe que a pessoa escreveu e apagou várias versões antes de enviar a que ficou. Dizia que ela sabia que tinha errado, que a intenção nunca foi me desrespeitar, que ela só estava pensando no irmão e não havia pensado direito sobre como agir e que esperava que, com o tempo, a gente conseguisse encontrar um caminho de volta para uma boa relação. Não era um pedido de desculpas completo. Era o máximo que ela conseguia fazer sem abrir mão do orgulho inteiro. Mas era real, no sentido de que ela havia parado, havia pensado e havia enviado. Isso não é pouca coisa para quem nunca recuou de nada. Respondi com cuidado, disse que eu entendia, que também esperava isso, que o tempo resolve o que as palavras ainda não alcançam. Não fingi que estava tudo resolvido. Não estava. Esse tipo de coisa não se cura com uma mensagem de texto, cura com o tempo e com a consistência de que o que mudou vai continuar mudado, mas alguma coisa havia se mexido, e movimento real é diferente de gesto. O que eu aprendi com tudo isso é uma coisa que eu já sabia, mas que só entendi de verdade quando precisei defender na prática. Ceder por medo de conflito não é generosidade, é autopreservação com custo disfarçado. Quando você abre mão repetidamente não porque quer, mas porque o custo de não abrir mão parece alto demais, você não está sendo boa, está sendo gerenciada. E há uma diferença fundamental entre as duas coisas, porque na segunda você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha de verdade. Eu tinha carregado esse peso por tempo demais. Não porque minha sogra fosse uma pessoa essencialmente má, não porque meu marido fosse um vilão, mas porque havia um sistema de expectativas que foi sendo montado ao redor da minha disponibilidade. E enquanto eu estava disponível, ninguém precisava olhar para o sistema. Foi só quando eu parei de estar disponível da maneira que o sistema esperava que todo mundo teve que olhar para o que estava ali e decidir o que fazer com o que viu. Meu marido decidiu olhar. Isso foi o que eu não esperava, e foi o que importou mais. Numa manhã de sábado, fui à boutique sozinha. Levei o café numa garrafa térmica, o que faço quando sei que vou ficar um tempo organizando estoque e não quero parar no meio. Abri a porta com a chave nova, que tem um peso ligeiramente diferente da antiga, suficiente para eu perceber toda vez que entro. Entrei, liguei as luzes e fiquei um momento parada na entrada olhando para o espaço. 12 metros quadrados que eu pintei, organizei, decorei, aprendi a administrar, clientes que eu conquistei uma a uma ao longo de 8 anos, fornecedoras que eu escolhi depois de testar várias, um sistema de caixa que eu mesma configurei porque não queria depender de ninguém para entender os próprios números. Um negócio que era meu antes de ser esposa, antes de ser mãe de novo, antes de qualquer papel que a vida foi acrescentando depois. Havia uma diferença, que eu estava só aprendendo a nomear com precisão, entre ter alguma coisa e ser dona de alguma coisa. Você pode ter muita coisa sem nunca ser dona de nada, se você aceita que as decisões sobre o que é seu podem ser tomadas por outras pessoas enquanto você está ocupada sendo agradável. Ser dona não é um título no papel, é uma prática. É a disposição de dizer não quando o não é necessário, de traçar a linha mesmo quando traçar a linha tem custo, de não confundir generosidade com ausência de limite. Eu tinha aprendido isso mais tarde do que deveria, mas tinha aprendido. Naquele mesmo final de semana, minha filha me perguntou se a gente ia visitar a avó em breve. Eu disse que sim, em algum momento. Ela perguntou se eu estava de bem com a avó. Eu disse que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto, mas que ia ficar bem. Ela aceitou isso com a tranquilidade de quem não precisa entender o mapa inteiro para confiar que o caminho existe. Crianças têm essa sabedoria às vezes, a de confiar sem precisar de todos os detalhes. Naquela noite, meu marido e eu ficamos na varanda depois que ela dormiu. Ele tinha aberto uma cerveja que ficou mais na garrafa do que na boca. A noite estava quente, o tipo de noite aberta que setembro tem antes de o calor endurecer de vez. "Você está bem?" ele disse. "Estou", eu disse. E era verdade dessa vez, não o estou bem de quando a gente diz para encerrar o assunto, mas o de quando é de fato o que está acontecendo. "Eu fico pensando", ele disse, "como eu deveria ter percebido antes que esse padrão ia chegar até o seu negócio." Não era questão de perceber, era questão de perguntar. Você nunca perguntou por que as coisas sempre se resolviam de alguma forma. Porque você resolvia. Sim.
E enquanto eu resolvia, ninguém precisava perguntar como as coisas estavam sendo resolvidas. Ele ficou em silêncio por um tempo. Lá no fundo do quarteirão, alguém tinha um rádio ligado com uma música que chegava até nós em fragmentos, baixo o suficiente para ser atmosfera, alto o suficiente para lembrar que existia. O que sua mãe vai fazer agora? Eu perguntei. Vai ficar ressentida por um tempo. A sua cunhada vai continuar achando que você exagerou. O irmão provavelmente não entende a extensão do que aconteceu porque ninguém vai contar a versão inteira para ele. Isso é problema deles. E eu disse para ela que qualquer conversa futura sobre qualquer coisa relacionada ao seu negócio precisa ser com você, não comigo, não por recado, não por suposição, com você diretamente. Respirei fundo. Obrigada. Não precisa agradecer, ele disse. Era o que devia ter sido dito antes. Ficamos em silêncio. Lá embaixo, um carro passou devagar, os faróis varrendo a parede do prédio em frente por um segundo e sumindo. A cidade ainda estava acordada, mas já estava mais quieta, naquele ritmo específico que a noite tem quando está se preparando para virar madrugada. Nas semanas seguintes, a boutique voltou ao ritmo normal. O contrato com a fornecedora foi renovado. Fechei um pedido novo com uma fornecedora de acessórios que eu estava avaliando há meses e que eu finalmente decidi testar. Uma das clientes antigas indicou a filha, que veio, gostou e prometeu voltar antes do aniversário dela em novembro. Um negócio pequeno é feito de coisas assim, de indicações, de retornos, de peças que ficam separadas mentalmente para as pessoas certas antes de elas chegarem. É feito de presença constante, de confiança construída ao longo do tempo, de decisões que parecem pequenas e que somadas são a coisa inteira. Nenhuma dessas coisas pode ser transferida por cópia de chave. Nenhuma delas pertence a quem chega de fora achando que boa intenção é o mesmo que autorização. Minha sogra e eu não estamos no mesmo ponto de antes. Provavelmente nunca vamos estar. E tudo bem. Algumas relações, quando mudam, mudam para uma configuração diferente. Não voltam à original. O que importa não é voltar. É que o que existe agora seja mais honesto do que o que existia antes. Que as bordas estejam claras. Que ninguém precise fingir que não viu o que viu para manter uma paz que nunca foi paz de verdade. Tenho 40 anos. Aprendi que nenhum negócio, nenhum bem, nenhuma conquista fica segura enquanto você aceita, mesmo que silenciosamente, que outras pessoas têm algum direito implícito sobre ela. Que manter o que é seu não é frieza, não é soberba, não é falta de generosidade. É o reconhecimento de que você existe como sujeito da sua própria história, não como recurso disponível na história de todo mundo. A fechadura nova da boutique tem uma chave só. Ela fica na minha bolsa. É assim que deve ser.